Novamente, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo transmissão da Procuradoria-Geral de Justiça para todos os colegas da área da infância. Temos mais de 78 pessoas acompanhando esse evento por meio da transmissão. Então, está sendo um sucesso, graças a Deus, está sendo bem visto. Agora nós vamos ouvir o nosso colega Flávio Okamoto, 7º promotor de justiça em São Carlos, que há muito tempo, como promotor de justiça, atua nessa área da infância e da juventude, sempre faz um trabalho junto à comunidade muito importante, junto à municipalidade. Esse trabalho que ele faz é de reconhecimento institucional e motivo pelo qual ele está aqui, além de ser uma pessoa fantástica, como sou amigo pessoal, posso dizer, é um jogador de futebol, joga seu futebol, participa dos eventos e é guitarrista. Tem um conjunto de rock de promotores e juízes para mostrar que nós não somos tão burocráticos assim, mas também temos um momento de relax, e o Flávio faz parte desse grupo e com promotores de Ribeirão Preto e juízes de Ribeirão Preto. Então a gente tem uma satisfação enorme de apresentar o Flávio já aqui conosco. Obrigado. Bom dia. Gostaria primeiro de agradecer então o convite da Procuradoria-Geral, né, aos colegas do CAL, a Bia, o Brechani e a Fátima, que me convidaram com certeza mais pela amizade. Gostaria de cumprimentar os colegas que estão acompanhando online, inclusive os colegas do Pro Infância, né, que é uma associação formada por promotores da infância do Brasil inteiro, e cumprimentar primeiro aqui o professor Fábio pela brilhante exposição, que me colocou numa situação bastante difícil agora de falar depois dele, né? E agradecer demais as palavras do Thiago. O Thiago é um amigo, né, de longa data, e agora à frente da coordenação do CAL Cível, tenho certeza que vai cumprir mais um papel de destaque dentre as várias que ele já ocupou na nossa instituição. Bom, eu tinha combinado com o professor Fábio de fazer uma exposição um pouco mais sucinta, né? Na verdade, esses slides vêm de uma outra exposição que eu fiz justamente no Congresso do Pro Infância, bastante mais longa, em que eu abordei em minúcias a questão da captação, da estruturação do fundo. Essa apresentação que eu preparei para hoje, ela é um pouco mais reduzida. Eu vou me ater muito pouco mesmo, inicialmente, a natureza do fundo, as previsões expressas que o ECA faz em relação a ele, e depois eu vou tratar mais especificamente do processo de chamamento público segundo a Lei 13.019, né, o marco regulatório das OSCs. No final eu trago algumas indagações, e aí nas perguntas, nos debates, que eu pretendo deixar um tempo razoável para que isso seja feito, que eu acho muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão da captação, da estratégia que a gente usou, né, na experiência em Barretos e em Caparitinga, e sobre destinação casada e outros temas polêmicos, né, vocês, por favor, perguntem e eu vou ter prazer em responder. Bom, natureza jurídica do fundo municipal, no caso a gente está tratando dos fundos municipais, né, de direitos da criança e do adolescente. De acordo com o artigo 71 da Lei de Orçamentos Públicos, essa é a definição geral de fundo especial. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. No nosso caso do fundo municipal, nós temos normas de aplicação previstas, algumas previstas em lei, no próprio ECA, e muitas delas previstas em resolução do CONANDA, né? E aí a gente teria que fazer uma outra palestra para discutir a força normativa da resolução do CONANDA, se ela se ela equivale à lei ou não, enfim. Previsão legal, previsões legais, né? As menções que o próprio ECA faz aos fundos. Então, no artigo 88, está previsto que são diretrizes da política de atendimento, inciso 4º ali, manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. O artigo 214 do ECA
diz que os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município, se referindo especificamente, nesse caso, à multa combinada em ações de obrigação de fazer ou não fazer, né, na nossa atuação, aí, principalmente na área dos direitos difusos. Vou abrindo alguns parênteses conforme eu vou fazendo a exposição, porque eu acho que a contribuição que eu posso dar não é teórica, é mais da prática mesmo da promotoria de justiça, né? Um dos movimentos que a gente fez nas comarcas em que passamos foi justamente fazer com que os juízos destinem os recursos de multas, de perdimento, etc., para o fundo municipal, né? Não apenas das obrigações, das condenações em obrigações de fazer ou não fazer, mas também dinheiro apreendido em ato infracional, dinheiro daquelas multas administrativas aplicadas por infração administrativa ao ECA, enfim, onde era possível a gente destinava, inclusive GCRIM, né? Não tem problema nenhum fazer esse trabalho. No artigo 244A do ECA, na parte criminal, no preceito secundário aí desse crime, está previsto que, além da reclusão, né, a perda dos bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da Unidade da Federação, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. O 260 diz que os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos do direito da criança e do adolescente, nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Eu não trago os limites, mas é justamente isso que o professor Fábio fez referência, né? Que é a principal fonte de alimentação dos fundos atualmente. É essa destinação de parte do imposto de renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, pessoa jurídica no limite de até 6% do imposto devido, desde que ela declare pelo lucro real, né? E pessoas físicas durante o exercício, ou seja, até o dia 31 de dezembro, no limite de 6% do imposto de renda devido, e a novidade, que não é tão nova assim, mas que pouquíssima gente conhece, a destinação de até 3% apenas por pessoas físicas na própria declaração do imposto de renda. Completo. Só completo. Nesse caso, só completo. Pessoa física, só quem declara pelo modelo completo. Já partindo aí para a parte de implantação e regularização do fundo. Resolução CONANDA número 187 de 2010, seu artigo 5º diz que, conforme estabelece a Constituição Federal e legislação específica, os fundos deverão ser criados por leis propostas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo das respectivas esferas de governo, federal, estadual, distrital e municipal. Parágrafo 2º diz que a lei que instituir o fundo deverá explicitar as fontes de receitas, objetivos, finalidades e determinar sua vinculação ao CMDCA, fixando o prazo limite para sua regulamentação pelo respectivo Poder Executivo. E o 6º diz dessa regulamentação pelo Executivo por meio de decreto ou meio normativo equivalente. Bom, então, o beabá, né, o primeiro passo, né, na criação do fundo é que haja uma lei municipal fazendo a previsão da sua criação, das suas fontes de receitas, né, e necessariamente a sua vinculação ao CMDCA. Isso, falando da minha experiência em estado de São Paulo, existe, acredito, em todos os municípios, né? Nós estamos já com 27 anos de ECA, né? Eu acho até meio incrível, inacreditável que a gente esteja 27 anos depois falando ainda de como o conselho deve ser formado, de qual o papel dele, né? Mas estamos. Então, o primeiro passo é a lei municipal. Geralmente é a mesma lei, né, nos municípios menores principalmente, é uma lei só que criou o conselho, o fundo e o conselho tutelar. Né? Logo depois que o ECA foi editado, houve um movimento das promotorias, inclusive, de exigir isso, e geralmente é uma lei municipal que acabou fazendo tudo isso de uma vez. O artigo 260K do ECA diz que a SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, um arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, estadual, municipal,
com indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Por que eu destaquei isso aqui? Porque esse é o passo 2, e isso mudou. Não é tão recente também, já tem alguns anos, mas muitos municípios não fizeram essa adequação, que tem uma consequência muito importante na questão da captação. Tá? Então, o primeiro passo a gente já falou, é a lei municipal, né? Regulamentada por decreto ou uma norma equivalente. Segundo passo, abrir um CNPJ em nome do fundo, né? Muitos fundos estão irregulares ainda hoje, com o CNPJ da prefeitura, né? E isso vai gerar um problema que eu vou tratar a seguir. Segundo ponto dessa alteração do ECA, do 260K. As contas bancárias dos fundos têm que ser mantidas em instituições financeiras públicas. Tá? Então, o município que está com o fundo em banco privado tem que fazer essa migração. Por quê? Esse aqui é um slide que eu trouxe de uma apresentação lá da época de Barretos. Né? Essa daqui, para quem não viu ainda, é uma das últimas telas da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? No programinha da Receita. Quando você entra ali no resumo da declaração, existe um ponto, isso aqui tem laser? Aqui, né? Doações diretamente na declaração do ECA. Aqui, ele já calcula automaticamente, sem você fazer nada, quanto você tem disponível para doar. Então vamos supor que até o dia 31 de dezembro do ano passado, eu fiz uma doação, não sei, de R$1.000 para o fundo do meu município. Só que a hora que eu declarei imposto de renda, tal, que entraram todas as minhas receitas, ele apurou que eu ainda tenho possibilidade de doar, dentro daquele limite máximo de 6% e só até 3% na declaração, esses R$301,91 que estão escritos aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Resumo da declaração, doações diretamente na declaração. Isso é importante porque a gente pode fazer até 30 de abril agora, hein, gente? Todo mundo. Valor disponível para doação, como eu disse, é automático. Eu escolho ali doar para o meu fundo municipal, escolho a Unidade Federativa São Paulo e daí escolho o meu município de preferência. Por que aquele segundo passo do 260K, de você ter o CNPJ do fundo e ter uma conta do fundo em instituição bancária pública é importante? Porque senão a SDH não vai comunicar a receita até 31 de outubro de cada ano e o seu município não vai aparecer aqui. Tá? Só aparecem como possíveis recebedores dessa destinação os municípios que estão regulares até 31 de outubro do ano anterior. Tá? Quando eu assumi a promotoria de Taquaritinga, o que eu percebi? Que nenhum dos meus municípios aparecia aqui. Eu tinha 4 municípios lá, nenhum aparecia. Né? Então qual que é o primeiro esforço? Olha, municípios, prestem atenção no 260K. Mudou. Se adaptem. Né? E aí começa a aparecer. Contando uma história que aconteceu comigo. Né? A primeira vez que foi possível fazer isso na declaração, eu sempre faço a doação para o fundo, eu vi que tinha um restinho para fazer a doação, fiz e achei, nossa, gostei da inovação, tal, tá ótimo. Só que eu não sabia que eu tinha que imprimir a DARF e recolher. Tá? E aí eu caí na malha fina. Mas enfim, foi um aprendizado, eu sempre falo isso em tom de brincadeira para ninguém cometer o erro simples, primário que eu cometi. Né? Ele não manda esse dinheiro automaticamente, a receita. Você tem que imprimir a DARF e fazer o recolhimento. Tá? Bom, ainda no artigo 260 do ECA, agora já partindo para a aplicação dos recursos. O parágrafo 1º, letra A, diz que na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. Então, sempre a gente tem que considerar, já por disposição legal expressa, as disposições do Plano Nacional
de Garantia da Convivência Familiar e do Plano Nacional da Primeira Infância. Parágrafo 2º do mesmo artigo diz que os conselhos de direitos fixaram critérios de utilização por meio de planos de aplicação, né? E aí que o professor Fábio já falou bastante, né? Você tem que fazer o diagnóstico dos problemas que você tem concretos lá na sua realidade, e depois você tem que fazer um plano de aplicação do dinheiro que você efetivamente captou, né? Das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Então, pelo menos uma parte, necessariamente, você tem que aplicar em programa de guarda subsidiada, né, que existe em pouquíssimos municípios, mesmo no estado de São Paulo, e para esses programas de atenção à primeira infância. Agora, ainda na questão da aplicação, mas na resolução CONANDA número 137, que é o que a gente tem de mais específico em relação à aplicação dos recursos dos fundos municipais. O artigo 15 ele diz que a aplicação dos recursos dos fundos, deliberada pelo Conselho de Direitos, né, sempre deliberada pelo Conselho de Direitos, não pelo Poder Público Municipal ou por qualquer outra instância, né, deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não governamentais relativas a. E aí, nos incisos, a gente tem algumas diretrizes. Então, desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, não excedente a 3 anos, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, dando um exemplo, surgiu algum programa lá, alguma OSC que se dispôs na sua comarca a desenvolver um serviço novo que não existia lá. Então, por exemplo, um atendimento específico para crianças com algum tipo de deficiência, né? Então você pode destinar as verbas do fundo para custear esse programa, desde que esse prazo não exceda 3 anos. O inciso 2, o acolhimento sob a forma de guarda de criança e de adolescente órfão ou abandonado, na forma da Constituição e do ECA, observadas as diretrizes do Plano Nacional. Como a gente já viu, é até de aplicação obrigatória, pelo menos de um percentual. Inciso 3, programas e projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento, avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Por que o inciso 3 é interessante? Que vem ao encontro do que o professor Fábio falou. Dentre as possibilidades de aplicação de verba do fundo, está justamente você separar uma parte para elaborar o seu diagnóstico de uma maneira decente. Porque isso tem custo, né? No inciso 4, programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Isso, gente, a gente sofre demais nas comarcas, né? Com a falta de capacitação justamente das pessoas que participam do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Quantas vezes a gente não se depara com situações em que o próprio integrante do sistema de garantias é violador dos direitos da criança e do adolescente? Vou dar um exemplo, nunca generalizando, tá, gente? Nunca me levem a mal. Vou dar vários exemplos, porque assim não fica com a peixe em ninguém. Mas, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pega e realiza um acolhimento institucional sem ordem judicial e sem se enquadrar nas hipóteses excepcionalíssimas que estão previstas no ECA. Está violando direito. E por que ele faz isso? Porque ele não sabe. Ele não é capacitado, ele não é informado, não é instruído. Tá? As pessoas da escola, né, deixam de comunicar sinais claros de abuso sexual ou de violência física cometida contra os alunos, né? Ele está violando o direito da criança. Está previsto no ECA, que é a obrigação dele fazer essa comunicação, né? Mas ele foi instruído disso? Ele sabe disso? A gente pressupõe que as pessoas saibam, mas as pessoas não sabem, né? Então é muito importante, sim, que até talvez como primeiro passo, né, principalmente nos municípios que não captam muito, né, que tem ali um recurso modesto para aplicar, por que não aplicar numa capacitação? Justamente para os
para os integrantes do sistema de garantia. Inciso 5º, desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. A gente peca muito nisso, né? Como é que a gente trabalha na prevenção de alguma coisa se a gente não divulga, se a gente não instrui, né? Fazendo um paralelo com a saúde, que eu também era promotor de direitos humanos, lidava com saúde pública, né? Como funciona no Brasil ou como não funciona? A gente espera a pessoa ficar doente, né, para investir em hospital, em ambulatório de especialidades, né, que é super caro, que é um mau emprego da escassa verba pública que a gente tem, né, quando na verdade a gente devia investir em programa de saúde da família, né, em atenção primária, para prevenir o mal, para que a pessoa não fique doente, ou para quando ela ficar doente a gente diagnosticar isso no início e aí a gente vai fazer o bom uso do dinheiro público. Eu faço esse paralelo com a infância e juventude, né? Se a gente investisse mais em diagnóstico, em capacitação, em campanha educativa, em prevenção, a gente não teria que ficar gastando dinheiro com acolhimento institucional, com programas de atendimento a vítimas, né, já da violência instalada, etc. 6. Ações de fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vem nesse mesmo raciocínio, né? Fortalecer o sistema de garantias de direitos. As vedações para aplicações dos recursos. Vou falar rapidamente, então, do que está previsto no artigo 16 da mesma resolução do CONAN, da 137 de 2010. Inciso 1. A transferência sem a deliberação do respectivo Conselho dos Direitos. Você não pode destinar dinheiro do fundo para nada sem a deliberação dos Conselhos de Direitos. Tá? Por quê? Porque está previsto em lei que ele é o gestor do fundo, ele que gere, ele que delibera onde vai ser aplicado. Inciso 2. Pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar. Inciso 3. Manutenção e funcionamento dos Conselhos de Direitos. Por que existem os incisos 2 e 3 na resolução do CONAN de uma coisa tão óbvia, né? Que o dinheiro do fundo não deve ser usado para custear Conselho Tutelar e CMDCA? Porque todo mundo fazia isso. A praxe dos municípios era pegar o dinheiro do fundo e pagar Conselho Tutelar e pagar despesas do CMDCA. Tá? Então, de tanto haver esse mau uso, foi colocado expressamente aí nos 2 incisos. Inciso 4. Financiamento das políticas públicas sociais básicas em caráter continuado e que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente. Então, você não pode usar dinheiro do fundo para financiar uma política básica que já tenha dinheiro carimbado e destinado especialmente para isso. Tá? Então, você pode usar dinheiro do fundo para atender a educação básica? Não pode. Tá? Por quê? Porque já existe o Fundeb para isso, já existe o percentual mínimo de aplicação, tá? Já tem bastante dinheiro para isso. Aliás, a dificuldade dos municípios é justamente aplicar os 25%, né? E daí a gente pega a prestação de contas lá, enfim, o relatório do Tribunal de Contas depois, e eles começam a inserir várias despesas que não tem absolutamente nada a ver com a educação básica ali para dizer, olha, eu apliquei o mínimo constitucional, né? Mas enfim, você não pode então usar dinheiro do fundo para isso. Mesma coisa SUS. Isso é uma dificuldade, né? Como eu disse anteriormente, eu fui promotor em Barretos. Barretos, o maior captador, o maior destinatário do dinheiro do fundo é o Hospital de Câncer, né? E daí, se o Hospital de Câncer apresenta um projeto para receber do fundo dinheiro para custear medicamentos que estão, por exemplo, na Relação Nacional de Medicamentos, ele não pode. Tá? Porque isso já é custeado pela verba que ele recebe do SUS. Agora, e se ele quiser comprar um remédio de altíssimo custo, alguma coisa experimental, para alguns casos específicos e tal? Vamos ter que analisar lá no CMDCA. Tá? Porque isso não está contemplado pelo SUS. Pode receber dinheiro do fundo? Em tese pode. Agora, quem vai deliberar isso? O CMDCA. Tá? 5. Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e ou aluguel de imóveis públicos ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência. Isso
já deu muita briga e agora, como eu vou mostrar a seguir, houve uma relativização. Qual que é a ideia do inciso 5 aí do artigo 16, Resolução Conanda 137? A ideia é boa. Você pega uma OSC que hoje presta um serviço da infância e juventude e você destina dinheiro do fundo, por exemplo, para ela fazer uma reforma na sede ali onde ela faz os atendimentos. Pode ser um atendimento de fono, de físio, de pedagogia, reforço escolar em contraturno, né? Só que daí, por N razões, ela se desvincula no ano que vem ou daqui a 2 anos, e esse patrimônio público foi incorporado a um patrimônio privado, né? Então essa eu acho que é a intenção do inciso 5. Só que isso trouxe vários problemas práticos, né? Porque em alguns casos é extremamente interessante que o fundo possa financiar isso, porque é uma necessidade premente, tal, é uma das prioridades, né? E então, essa resolução Conanda 194 de 10 de julho do ano passado abriu uma exceção na resolução 137. Ela diz, no parágrafo 2º, os conselhos estaduais, municipais e distrital de direitos poderão afastar a aplicação da vedação do inciso 5º do parágrafo anterior por meio de resolução própria, que estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo da política da infância e da juventude, né, observada a legislação em regência. Então, por meio dessa exceção, o CMDCA pode baixar uma resolução dizendo, por exemplo, né, uma ideia, olha, a gente pode liberar recursos do fundo para que seja feita uma reforma, uma obra, uma adaptação, uma ampliação, desde que essa instituição continue prestando esse serviço por X anos. É uma ideia, né? Não sei em que termos vai ser feita essa resolução, mas esse, por exemplo, seria um critério. Ou, caso haja desvinculação da entidade nos próximos 2 anos, não sei, vai haver uma maneira de ressarcimento, de contrapartida, não sei, tá? Mas são ideias, mas hoje, felizmente, na minha opinião, é possível. Vou citar um exemplo, que conversando com o professor Fábio, ele falou, olha, a gente vai falar da infância, mas para o idoso é exatamente a mesma coisa, né? Inclusive, para o fundo do idoso, se utiliza muito a resolução do Conanda como analogia, né? Como normativa mais próxima. Eu tive uma situação, num dos municípios aí que eu fui promotor, em que o asilo precisava de adaptações caras, né, custosas, para conseguir a VCB, Volta de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Senão, em tese, eu teria que solicitar o encerramento das atividades, ou, enfim, que não acolhesse mais idosos até que houvesse essa reforma. E era uma coisa muito cara. Era um imóvel grande, necessitava de hidrantes, necessitava de uma caixa d'água exclusivamente para essa finalidade, corrimão, degrau com lixa, com todas aquelas adaptações, rampas em alguns locais, enfim. Era bastante caro, e a instituição era ligada aos vicentinos, tal, que tem muita tradição nesse atendimento ao idoso, né? E não tinha menor condição de fazer isso. E como a gente aplicava, por analogia, a resolução 37, a gente não podia dar dinheiro do fundo do idoso para o asilo fazer essas adaptações. Qual que seria o final trágico dessa história? O asilo ia fechar, o único asilo, e esses idosos iam para Deus sabe onde, né? Como que a gente resolveu o impasse? A gente permitiu, tá? Foi feita uma reunião no conselho, e o conselho deliberou que era tão necessário que não havia como afastar, tá? E isso foi permitido, tal. Foi feita a reforma, e eu acho que muito antes, né, disso, isso aconteceu em 2011, mais ou menos, e eu acho que foi a melhor solução já naquela época, tá? Então, a gente tem que analisar mesmo no caso concreto, porque qual que era a alternativa a esse aporte de dinheiro do fundo? E, abrindo parênteses, lá tinha muito dinheiro no fundo, justamente por causa da captação do hospital, né? Seria fechar o asilo e depois entrar com uma ação civil pública, forçar o município a criar o serviço, o mesmo serviço, né? Ia ser muito mais oneroso, sem falar no prejuízo evidente às pessoas que já estavam lá, que não eram poucas. Bom,
Agora eu passo para a segunda parte, que é falar um pouco da Lei 13.019 de 2014, que é conhecida como Marco Regulatório das OSCs. No artigo 24, aí eu já pulei direto para a parte de chamamento público, né? Há várias disposições anteriores dizendo como a gente pode provocar, né? Inclusive que o cidadão pode provocar, pode oferecer um projeto, enfim. Mas já vamos entrar no 24, que é o chamamento público que vai interessar para os CMDCAs. Exceto nas hipóteses previstas nessa lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar as OSCs que tornem mais eficaz a execução do objeto. O parágrafo 1º trata do edital, dizendo que ele deve ter, no mínimo, a programação orçamentária, o objeto da parceria, datas, prazos, condições, local, forma de apresentação das propostas. Vocês vão ver que é muito parecido com edital de licitação, né? O inciso 5º fala as datas e os critérios da seleção de julgamento das propostas, metodologia de pontuação, peso atribuído aos critérios, valor previsto para a realização do objeto, condições para interposição de recurso, minuta do instrumento pelo qual será celebrada a parceria e, de acordo com as características do objeto da parceria, acessibilidade. Então, como eu acabei de dizer, muito parecido com o edital de licitação, né? Para que a OSC tenha a exata noção de quanto ela dispõe de recurso para prestar determinada espécie de serviço, né? Em que condições, como vão ser feitos os pagamentos, etc. O artigo 27 dispõe que o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa e, se for o caso, ao valor de referência constante do chamamento, constitui critério obrigatório de julgamento. Então, a adequação da proposta ao objetivo do programa que foi definido, no nosso caso, por quem? Pelo CMDCA, né? Olha, a gente fez o diagnóstico, fez o plano de aplicação. Nós vamos aplicar esse ano o tanto que a gente captou em projetos voltados para determinada área, né? Vou dar um exemplo, então, da prevenção da gravidez na juventude, né? Ou prevenção da mortalidade infantil. E aí, ela vai dizer, olha, eu disponho de tanto e eu quero um programa que atinja esse objetivo. Nesse caso, a adequação da proposta ao objetivo e ao valor que está sendo disponibilizado é critério obrigatório de julgamento. Parágrafo 1º diz que as propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada nos termos desta lei ou constituída pelo respectivo conselho gestor se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos, que é o nosso caso. Então a gente precisa de uma comissão de seleção para julgar dentre as propostas apresentadas qual é a mais adequada, enfim, qual vai ser a vencedora que vai receber os recursos do fundo. E aí eu tenho um problema. Parágrafo 2º. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das entidades participantes do chamamento público. Qual que é o problema, gente? O professor Fábio estava falando aqui da formação, né, da composição dos conselhos de direitos. Que ele é paritário. Metade do poder público, metade da sociedade civil. A experiência que a gente tem é de que a parte que representa a sociedade civil geralmente é composta justamente pelas entidades que prestam serviço no município, né? O professor até fez a ressalva, olha, não necessariamente tem que ser uma entidade que presta serviço para a infância e juventude, tem que ser representante da sociedade, né? Podia ser uma associação de bairro, podia ser igreja, podia ser clube de serviço, né? Mas, geralmente, pelo menos nos municípios nos quais eu passei, seja como substituto ou como titular, sempre a parte da sociedade civil eram as entidades que prestam serviço à criança e adolescente. E aí, qual que é o impasse? E depois nos debates eu gostaria muito de ouvir o professor Fábio sobre isso, né? Se a metade da sociedade civil vai estar impedida, porque nos últimos 5 anos ela foi vinculada a uma das entidades que, inclusive, deve estar apresentando o projeto naquele ano, só a metade do poder público é que vai deliberar qual projeto deve ser beneficiado com o dinheiro do fundo. Isso não é justamente o que a paridade visa evitar, né? Então esse é um impasse que a gente tem com relação a conciliar o fundo com a disposição da Lei 13.019.
e eu acho que é legal no debate a gente abordar esse ponto. Tá? Parágrafo 6º diz que a homologação não gera direito para a OSC a celebração da parceria, é só uma expectativa. Isso é um problema, né? A gente sabe que muitos serviços se iniciam antes mesmo deles receberem a verba, né, na expectativa de receber a verba. Como o professor colocou, e eu vou colocar no final como um dos principais problemas práticos que eu vejo, esse dinheiro às vezes demora demais para vir, às vezes não vem, né? E o parágrafo 6º diz que isso é uma mera expectativa. Então, a recomendação que eu faria, né, caso o procurado instado a me manifestar, é de que o serviço não comece, né, até que o termo seja efetivamente celebrado, assinado, né? Sob pena de você assumir o risco. É totalmente sob sua conta e risco. Artigo 30. Diz que a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público. Inciso 1. Urgência, decorrência de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público por até 180 dias. Guerra, calamidade, grave perturbação da ordem pública, ameaça à paz social. Realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança. O inciso 1 e o inciso 2, muito parecido com os casos de dispensa de licitação, né? O caso 3 traz uma urgência aí para proteção de testemunha, proteção, às vezes, de criança e adolescente, mesmo no caso adolescente, né, que praticou ato infracional, enfim, a gente sabe que tem os programas já específicos para isso, né? Só que daí vem o inciso 6, e essa é uma emenda feita por uma lei de 2015, né? A lei 13.019, ela vem em 2014 e ela traz vários questionamentos. Porque os municípios estavam acostumados a fazer o convênio de qualquer jeito, ou a determinar uma subvenção X ali e acabou. Era muito simples, né? E daí vem a 13.019 e traz essa questão do chamamento público. Isso gerou vários questionamentos, muita dificuldade prática, né, das entidades se adaptarem, do poder público se adaptar. Só que daí vem essa lei de 2015 e diz, inciso 6º, no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. E aí vai aparecer gente, já apareceu, dizendo, olha, eu vou prestar um serviço de educação, saúde ou assistência social. Eu tenho até uma certa dificuldade de pensar, tirando cultura e esporte, né, algum projeto de infância e juventude que não tenha isso aí, tá? E daí ele diz, olha, e eu sou credenciado no CMDCA, eu estou inscrito lá no CMDCA, ou estou inscrito no Conselho de Educação, no Conselho de Assistência Social. Então, eu não quero me submeter ao chamamento público, né, porque eu tenho alguma relação com o poder público municipal, ou enfim, essas relações que a gente conhece como funcionam, né? E daí vai aparecer gente, já apareceu, né, dispensando a realização do chamamento para beneficiar entidades específicas. Tá? Vai acontecer. E vai dar briga, vai dar questionamento judicial. Né? Porque isso, gente, retira totalmente a utilidade do diagnóstico, do plano de aplicação. Né? Se ele vai celebrar sem o chamamento, não vai poder escolher a melhor proposta, qual que é a mais adequada ao projeto, mais adequada à verba disponível e tal. Bom, também eu acho que é um ponto legal da gente debater ao final. Sobre a fiscalização da aplicação dos recursos, para variar, colocar no Ministério Público. Né? Como que eles fazem as leis no Brasil? Né? Eles fazem a lei para prever lá o que eles querem, e no final, sempre vai ter um artigo dizendo que o Ministério Público vai fiscalizar, vai ser comunicado. Parágrafo 4º do 260 do ECA. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização de aplicação pelo fundo dos incentivos fiscais referidos neste artigo. E o MP determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, enfim, dos incentivos fiscais referidos no artigo 260. 260G diz que os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos
devem: 1. Manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo. A gente já tinha falado isso, né? Que não basta ser conta bancária específica, mas tem que ser em banco público. 2. Manter controle das doações recebidas. O CMDCA, ele tem que ter esse apoio da parte ali do Poder Executivo Municipal contábil, né? Da Secretaria de Finanças, da Contabilidade, enfim, para manter o controle das doações recebidas. Vamos supor que o CMDCA faça uma campanha bem feita de captação de recursos e que as pessoas aqui, os 6 da primeira fileira, resolvam fazer doações mensais para o fundo, que ele pode, durante o exercício inteiro. Não é só chegar no dia 30 de dezembro e dar o bolo inteiro. Não é? Eu posso doar R$100 em janeiro, 100 em fevereiro, 100 em março, 100 em abril. Se não tiver ninguém para fazer esse controle, gente, se deixar o CMDCA se virar, isso não vai dar certo. Tá? Aí, as pessoas que doaram vão declarar no imposto de renda e vão cair na malha fina. Por quê? Porque depende, como a gente vai ver no slide seguinte, depende do cruzamento de dados que a Receita faz entre a declaração de quem doou e a declaração de quem recebeu. Né? Senão, vai para a malha fina. Informar anualmente a Secretaria da Receita Federal as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador: nome, CNPJ ou CPF, valor doado, especificando se foi em espécie ou em bens. Esse é a tal da DBF, Declaração de Benefício Fiscal. Se o CMDCA não fizer isso e os doadores forem para a malha fina, acabou a sua fonte de receita. Tá? O cara que caiu na malha fina, ele nunca mais vai doar dinheiro pelo fundo. Artigo 260H. Em caso de descumprimento das obrigações do 260G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. 260I. O CMDCA divulgará amplamente à comunidade. E isso é muito importante, né? A gente não tem como falar de fundo sem falar de conselho. E isso aqui é muito difícil de você ver na prática acontecendo, excetuados aí os municípios grandes, enfim. Né? O CMDCA divulgando o calendário das reuniões, de preferência com a pauta, né? Com alguma antecedência à pauta. As ações prioritárias para aplicações das políticas de atendimento, os requisitos para apresentação de projetos, a relação dos projetos aprovados, o valor dos recursos previstos para implementação por projeto, o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação por projeto, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações da Infância e Adolescência, e a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos fundos de todas as esferas. Bom, sempre que a gente vê a apresentação de um plano, de um projeto bem feito, necessariamente um dos itens ali, geralmente nas colunas mais à direita, são os medidores. Né? Você coloca o objetivo do projeto, né? Você detalha esse objetivo em metas que tem que ser alcançadas e ao final você coloca como essas metas, como o alcance dessas metas vai ser medido, vai ser mensurado, tá? Para você saber se ele está sendo atendido ou não. Isso é indispensável que seja feito lá, como a gente já falou, no chamamento público, previsto no edital, previsto no termo que vai ser celebrado, né? Porque isso tem que ser cobrado pelo CMDCA e publicado para a comunidade, por disposição do ECA. Tá? Isso é dificílimo de ser visto. Tá? E aí, já fechando, problemas práticos com os fundos. Esses são os que me afligiram mais na atuação na promotoria. Então, primeira coisa, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, dificuldade na composição. Então, não estou nem falando da paridade ainda. Paridade é o próximo item. Composição. Municípios pequenos, você não consegue sequer encontrar pessoas interessadas em compor os conselhos. Como o professor disse, são muitos conselhos. Não raras vezes, as pessoas que compõem o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho da Merenda Escolar, CONSEG, COMAD,
Conselho da pessoa com deficiência, conselho de idoso e tal, geralmente são as mesmas. Tá? Nos municípios pequenos são as mesmas pessoas. Não precisa nem ter a casa dos conselhos, eu podia fazer um conselhão. Mas é um para tudo. Tá? E daí, na dificuldade de se obter pessoas para compor esses conselhos, o que acaba acontecendo? Geralmente são pessoas laçadas, convidadas pelo próprio poder público municipal. Que não tem isenção, que tem alguma espécie de vinculação, né? Não raras vezes, ou são funcionários ou prestam serviço, tem alguma espécie de interesse, né, ligado ao poder executivo, e aí não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Tá? Segundo problema, paridade. Não adianta nada você fazer de conta que o conselho é composto metade pelo poder público, metade por representantes da sociedade civil, se na verdade essa metade da sociedade civil é completamente vinculada, ligada ao poder público municipal. Tá? Isso também é muito comum. Então, você vai criar o conselho da pessoa com deficiência. E daí você coloca como representante da sociedade civil a enfermeira da UBS, a psicóloga do CRAS, a fisioterapeuta do centro de reabilitação, né? Quando que essas pessoas têm liberdade para votar contra o poder público municipal? Nunca. Tá? Então, o conselho é figurativo. É a mesma coisa que se não existisse. Tá? Então, a paridade ela tem que ser garantida e tem que ser vigiada pelo Ministério Público na própria lei. Tá? Porque a lei municipal que vai fixar como o conselho deve ser composto é que deve prever um mecanismo que garanta efetivamente a paridade. Só vou dando um passo atrás. Na questão da composição, também não adianta nada você colocar na parte do Poder Executivo, Secretaria de Educação, de Saúde, de Finanças, Assistência Social, Esporte, Cultura, Lazer, etc., se quem vai às reuniões é alguém do terceiro escalão. Tá? É a secretária a escriturária do CRAS. Não adianta absolutamente nada, porque ela não delibera nada, né? Ela não tem, enfim, formação até para participar daquilo lá. Como a gente já falou, não tem capacitação, porque se fosse escriturária, mas se ela fosse capacitada, tudo bem, né? Mas não vão dar capacitação. Então, é difícil. Tá? Mesmo na questão do poder público, os conselhos são negligenciados. Isso quando você não pega a ata de reunião e tem mais ausência do que presença. Né? Também bastante comum. Inexistência dos planos de aplicação. E aí eu, já pegando o gancho do professor Fábio, eu acrescento dos diagnósticos. Né? Quando é que os nossos municípios fizeram diagnósticos? Apenas por imposição da realização dos planos decenais. Tá? Quando os municípios foram obrigados a fazer o plano decenal das medidas socioeducativas e o plano decenal de direitos humanos, eles fizeram. Só que, como está no nome, ele é decenal, então ele não é o plano de que a gente está falando, ele é um plano de longo prazo. Tá? E eu duvido que a maioria dos municípios façam outros planos sem ter essa imposição. Tá? Façam planos façam conferências anuais ou bianuais, né? Que seria o mínimo para que você tenha um diagnóstico real, presente, daquele momento, para poder fomentar projetos para o ano seguinte. Problemas com as entidades. As entidades não têm apoio técnico para a elaboração dos projetos. Né? Então, apesar da gente considerar que as entidades devem ter uma equipe técnica mínima, né? Muitas vezes, ou por falta de dinheiro, carga horária insuficiente, né? Tem equipe mínima, mas a carga horária do profissional é muito baixa, não dá sequer para fazer um atendimento razoável ali para o público, né? E quando surgiu a 13.019, essa era a principal demanda que eu recebia lá na promotoria, né? Olha, eu estou desesperado, que ano que vem eu não vou receber nada, porque eu não consigo apresentar o projeto de acordo com o chamamento público que a prefeitura fez. Tá? Qual que é a saída, gente? Para mim, a saída óbvia, que a própria prefeitura dê assessoria para as entidades fazerem os seus projetos. Tá?
Até porque é interesse direto da prefeitura que as entidades continuem funcionando e continuem prestando serviço. Se todas elas pararem, e é o que aconteceria se não houvesse os repasses, né, a apresentação dos projetos, o julgamento, etc., é o caos. Tá? Então, a posição que eu tomava era exigir que a prefeitura prestasse esse auxílio às entidades na apresentação dos projetos, ou no mínimo para a avaliação dos projetos apresentados, apontando, olha, você tem que adequar isso, adequar aquilo. Né? Uma assessoria, pelo menos. O tempo de liberação dos valores. A gente estava conversando agora aqui no intervalo, né? O colega da plateia estava relatando a realidade dele de bastante dinheiro parado há muito tempo, há anos, né? Sem conseguir dar vazão para isso. Nós temos um colega de Bauru, o Enilson, né, que tem projetos sociais, inclusive ele expôs isso em Ribeirão Preto de maneira brilhante, lá, emocionante até. Fora da atuação de promotor dele, ele mantém projetos sociais, né, abrigo, creche, projeto de skate, enfim, muito interessante lá na cidade de Bauru. E depois que a gente saiu para jantar, eu falei, poxa, Nilson, e como você está fazendo com o fundo e tal, você está conseguindo, né, algum dinheiro do fundo para te ajudar nos seus projetos? Ele falou assim, não, eu não consigo, eu desisti, porque demora demais. Né? Então, aquilo que eu já falei, ele já começou o projeto já existe, já está andando, está gerando custo mensal, né, de 30, 40 mil reais. Ele não pode esperar 1 ano e meio para esse dinheiro sair. Como é que ele paga os funcionários? Como é que ele mantém a creche funcionando? Não dá, né? Então, gente, a gente tem que respeitar a 13.019 da melhor maneira possível. Estou falando da melhor maneira possível não para avacalhar, mas tendo em vista aquele inciso que diz que não precisa fazer nada, ou o impasse que a gente chegou na questão da comissão de julgamento, né? Tem que cumprir ela da melhor maneira possível, sim. Agora, a gente não pode deixar isso engessar de uma maneira que inviabilize as entidades pelo excessivo tempo na liberação dos valores. Tá? E o último ponto que eu resolvi pontuar aqui é impedimento para representantes da sociedade civil e entidades que compõem a comissão de seleção, que foi justamente o que eu coloquei. Gostaria muito de ouvir o professor Fábio, já fica como primeira pergunta aí para os debates. Bom, eu tive a alegria de participar de um projeto de regularização do fundo, de uma campanha para captação de recursos, né, no município de Taquaritinga. Infelizmente eu não estou mais lá, agora eu fui para São Carlos. Isso foi considerada boa prática. Houve uma exposição, ainda está ocorrendo uma exposição do Ministério Público, e uma das boas práticas expostas é justamente essa, né? Eu me coloco à disposição para esclarecer outros pontos, né, sobre as estratégias que a gente adotou, o que a gente fez. Então, mencionando aí, criação de site, campanha com os contadores, palestras com pessoas de fundos que funcionam, com auditores da Receita Federal. A Receita Federal, em todas as delegacias de Receita Federal do país, existe um funcionário, um auditor designado para cuidar de fundo. Tá? Inclusive para estimular tudo isso que a gente está falando, a destinação. Você entra em contato com a delegacia da Receita Federal da sua região, descubra quem é essa pessoa. Convide para ir fazer palestra, convide os contadores, entre em contato com o Conselho de Contabilidade da região, com o delegado lá regional, né? E como o professor Fábio falou, se você tiver o diagnóstico, se você tiver resultado para mostrar, fica mais fácil, né? Se você não tiver ainda, que era o nosso caso de Taquaritinga era zero. Tá? O que havia no fundo? Havia só as multas lá do fórum, 4 mil reais, 5 mil reais. O auditor da Receita foi lá a Taquaritinga e mostrou, olha, a captação de vocês em imposto de renda é zero. Zero. No primeiro esforço, que foi feito de uma maneira rápida, a gente conseguiu cerca de 30 mil reais no ano calendário. Mas isso é um esforço muito rápido mesmo, coisa de 2 meses. Regularizamos o fundo, mandamos para a SDH, criamos um site, fizemos uma campanha de conscientização ali na comunidade de uma maneira rápida
deu 31 mil reais. Do 0 para o 31, ótimo. E depois, com um pouquinho mais de tempo, a gente fez essa campanha da destinação na própria declaração, da pessoa física. E aí a gente conseguiu mais 67 mil reais. Então, do 0 para 100 mil reais. Né? E agora a gente partiria, como eu disse, eu saí de lá, mas o CBDCA está fazendo isso, né? Para a etapa do chamamento público, né? Para aplicar esse dinheiro efetivamente, e aí sim, com algum resultado, a gente ganha o argumento, inclusive para procurar as empresas da região. Né? O professor Fábio mencionou rapidamente, as pessoas não sabem, mas o doador ele não precisa ser do seu município. Né? Se eu quiser doar para o fundo de Manaus, eu posso. Né? O exemplo que eu dou na minha região lá, minha região é Sucrocoleira, né, de Ribeirão Preto. A usina está no município, só que ela emprega gente dos 3, 4 municípios no entorno. Né? E ela gera problemas sociais em todo esse entorno. Né? Pela atração que ela gera de trabalhadores, pelos núcleos de pobreza que vão se formando ali em volta, enfim. Você tem que chamar, você tem que ir nessa usina, né, e dizer, olha, você emprega tantas pessoas no meu município, tem tantas crianças, filhos, né, dessas pessoas que trabalham para você, eu gostaria muito que parte dessa destinação que você faz viesse para o meu município para eu atender essas pessoas, conforme o diagnóstico que eu fiz. Né? As grandes empresas, e aí a gente tem muitos exemplos lá de Barretos, grandes empresas mesmo, Volkswagen, Bradesco, Scania, né? São doadores, eles têm como política da empresa fazer a destinação. Tá? O Itaú, né, faz com muita frequência. Vocês têm que procurar. Né? O não a gente já tem. Se a gente não for pedir, não for passar o chapéu, não vai mudar nada. Certo? Então é isso, eu vou encerrar por aqui justamente para a gente ter o tempo de debate. Sobre essa experiência então da regularização do fundo e da captação, eu me coloco à disposição no meu e-mail institucional. Esse é o telefone da Promotoria de São Carlos. Vocês fiquem à vontade para ligar lá para a gente bater um papo. Tá? Obrigado. De novo mais. Pode deixar assim. Tá escuro. Bom, vamos abrir agora para as perguntas. Então, pedindo a quem for fazer a pergunta, devido ao horário, que seja bem objetivo para não perdermos muito tempo, por gentileza. Eu queria falar com o colega Flávio, Maria Júlia Taboão da Serra. Eu queria saber o seguinte, meu abrigo no Taboão é municipal. Eu entendi que você disse que do fundo uma quantia tem que ser por obrigação mandada para o fundo, mesmo que exista dotação orçamentária para o abrigo? Para acolhimento institucional. Na verdade foi o professor Fábio que mencionou da parte do acolhimento institucional. Eu mencionei a parte da guarda subsidiada e das políticas de primeira infância. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta. Existem algumas previsões de percentuais obrigatórios, não, de destinação obrigatória de alguma parte. Né? No seu caso, o abrigo está bom? Tá. Está bom. Né? Eu não vejo problema, feito o diagnóstico e tal, e sendo deliberado isso pelo CMDCA, que não seja aplicado dinheiro no seu abrigo especificamente por falta de necessidade. Né? Eu acho que o papel do diagnóstico é principalmente esse, verificar onde há o problema, onde o cobertor está curto, como a gente diz, né? E dar prioridade porque é prioritário. Né? Alguém disse recentemente aqui, nunca é demais dar prioridade porque é prioritário. Né? Só falta o AVCB lá. Você acha que poderia? Costuma ser simples, né? Se o seu abrigo estiver de acordo com Conanda lá, de acordo com até 20 crianças ou adolescentes e tal, o imóvel dificilmente vai ter mais de 750 metros quadrados e o procedimento para VCB, nesses casos, é muito mais simplificado. Então, respondendo, apesar da previsão dizer que, olha, você precisa aplicar uma parte
do dinheiro do fundo para acolhimento institucional, guarda subsidiada, primeira infância e tal. Se o seu diagnóstico não apontar nesse sentido, eu não vejo problema em, havendo deliberação do CMDCA fundamentada nisso, que não ocorra. Mas o professor Fábio pode ter outra visão. Uma pequena complementação seria assim, uma coisa é a existência de um programa que ocorre e ali está tudo bem e às vezes nem tem uma demanda mais direta para ele. Uma outra questão é, por exemplo, o diagnóstico pode mostrar que tem públicos que precisariam ser atendidos e não estão. Né? Então, por exemplo, você precisaria talvez ter que criar um segundo programa para alcançar um território não alcançado. Né? Então, essa dimensão aí, esse aspecto de haver obrigatoriamente uma aplicação, eu colocaria mais na esfera do diagnóstico, como o Flávio falou. Quer dizer, um bom diagnóstico pode mostrar assim, esse aqui está muito bem, mas ele é insuficiente porque, embora não haja demanda, tem muita necessidade. É mais ou menos como a questão, por exemplo, da creche ou da educação infantil. Tem gente em municípios assim, não, a demanda está atendida. Mas a pergunta é, mas a necessidade está atendida? Porque tem gente que nem consegue demandar, porque não tem voz, não tem... Então, nesse aspecto, um bom diagnóstico poderia mostrar a necessidade de uma aplicação até para a implantação de um segundo programa. Só nesse aspecto. Queria saber a opinião do senhor também com relação à angústia do colega. Como é que a gente faz para fazer essa votação da sociedade civil que compõe? Isso eu acho muito difícil de fazer. Vai suplente, não vai? O que a gente faz? Eu fiquei refletindo ali, sabe, um pouco. A primeira observação que eu tenho é, quando a Lei 3.019 estava sendo formulada, né, e surgiu uma grande discussão, pelo menos eu acompanhei com algumas pessoas, dizendo assim, ela vai valer para os fundos? A primeira versão dela, se eu não estou enganado, Flávio, ela nem citava direito conselhos gestores, a primeira... Porque ficou um tempo, se eu não me engano, em consulta, Sim, ficou em vacatio legis, muito breve. Ficou em vacatio legis, e antes dela entrar em vigor, ela foi totalmente alterada. Foi totalmente alterada. Na consulta pública, eu fui um dos que mandou assim, uma série de observações exatamente falando assim, olha, eu estou achando que falta ela considerar a situação dos conselhos gestores de políticas públicas. Porque quem fez a legislação, a minha percepção é a seguinte, pensou na relação administração direta, organização da sociedade civil, entendeu? Aí administração direta, poder público, o dinheiro da saúde. Então, se a saúde vai transferir dinheiro para OSCs operarem programas de saúde, é direto com ela. Mas não pensaram muito nos conselhos. Eu acho que é por aquilo que eu falei. Conselho, pouca gente vai fundo no que é conselho. Conselho é uma coisa meio inédita, meio fora do catálogo convencional. E nesse caso, aí eles agregaram conselhos gestores e fundos públicos, né, que eles falam especiais, não sei. Mas isso só explica a dificuldade, porque aí cria-se essa questão, então, de como é que fica, porque o ponto é aquele de o representante não poder participar. Aí, então, nós teríamos que discutir, na esfera dos conselhos, como é que é a tal da representação. Como o Flávio falou, na grande maioria entende-se representantes da sociedade civil como membros de organizações de atendimento. Não é necessariamente para ser assim. O Flávio deu vários exemplos. Pode ter associação de bairro, pode ter órgãos profissionais, pode ter a OAB, representante da OAB, etc, etc. E uma coisa que uma vez me ocorreu, mas acho que isso não resolve, mas eu acho o seguinte, as organizações não governamentais que atendem diretamente criança e adolescente têm que estar representadas, mas talvez por uma entidade que as congregue, entendeu? Porque senão, não é assim, você vai ver, quem que está no CONANDA? No CONANDA está grandes organizações que estão em muitos lugares do Brasil, né? Mas são as organizações que operam. Se elas operam, cria-se essa situação. Eu opero, eu posso receber recurso direcionado do fundo, né? Então, eu não saberia como superar isso, porque vai ser muito comum isso que ele falou, né? Muita gente vai... Então, se criasse
Vê se eu estou falando besteira, pessoal. Criar uma associação que represente as organizações cuja pessoa dirigente não tenha sido ligada a elas no passado. Talvez isso resolver. Mas vamos fazer isso só para conseguir lidar com a Lei 3019? E isso vai ser complicadíssimo. Quando é que isso vai acontecer? Não vai também. Então fica em aberto assim. Então talvez seja melhor mudar a 3019. Porque sem isso, não sei como é que ficaria. Tem uma pergunta aqui. Fábio, Peraí. Eu posso acrescentar só aqui a questão da colega lá? sim. Uma coisa é a constituição do Conselho. Só um minutinho para pegar o microfone para frente de registro. Está chegando. A gente já devolveu a palavra depois lá. Desculpa até a interrupção aí, mas essa discussão é interessante, né? Uma coisa é a constituição do Conselho Paritário. A outra é a constituição das comissões, que ela é feita dentro do Conselho. Exato. O Conselho, a comissão necessariamente não precisa ter o mesmo número de membros do Conselho. Verdade. Correto? Corrige esse problema. Não, mas veja bem, não corrige. É o seguinte, como eu disse, a parte da sociedade civil, pelo menos na minha experiência, 100% das vezes são as entidades que prestam serviço. Correto. E que têm a expectativa de receber dinheiro do fundo. Então, mas aquela vedação, ela coloca, vamos supor, eu tenho uma entidade lá que presta serviço para deficientes, físicos, por exemplo. Certo. Eu tenho uma outra entidade que presta formação profissional. Certo. Na comissão, aquele que vai receber para o deficiente físico, ele não pode participar, ele é vedado. O profissional, ele pode participar daquela comissão. Tá, mas veja bem, a lei, do jeito que está posta, ela diz, durante 5 anos você não pode ter relação com ninguém que recebeu dinheiro do fundo. É muito proibitivo. Mas dentro das comissões. Não Da dentro comissão do de conselho. seleção. Não, É. dentro da comissão de seleção. Mas o que eu tô, só para fechar o raciocínio, se a nossa experiência mostra que a representação da sociedade civil sempre se dá por entidades que prestam serviço, né, na área. E na comissão de seleção eu não posso ter ninguém que no prazo de 5 anos tenha tido relação com essas entidades que concorrem ou que receberam dinheiro do fundo. Então eu estou dizendo que na comissão de seleção eu só posso ter os representantes do poder público. E daí a gente está criando aquela situação indesejável que eu coloquei, de devolver para o poder público a deliberação sobre tudo, que é justamente o que a paridade quer evitar. Né? Se eu entendi também, você propôs que a comissão fosse instituída pelo Conselho, mas não necessariamente contando com conselheiros. Não, por exemplo, vamos colocar aí uma situação que a comissão paritária... Vamos colocar o seguinte, vamos colocar uma situação onde o conselho de um determinado município, ele é constituído por 10 membros do poder público e 10 da sociedade civil. Quando você fizer a comissão para seleção, de acordo com a Lei 13.019, você pode colocar dentro das comissões de seleção 3 membros, por exemplo, do poder público e 3 da sociedade civil. Quando você estabelece isso, você pode eliminar aquela prioridade, aquele um que foi atendido com aquela prioridade que você quer atender naquele momento. Tá. Você está dizendo um impedimento parcial. É uma das soluções possíveis. Tá? O que eu recomendaria se eu fosse consultado, tá? na minha comarca. Eu acho que, justamente para se garantir a paridade, para não passar para o poder público o total poder de deliberação, eu manteria os representantes da sociedade civil, mesmo que eles pertençam a entidades, mas criaria um impedimento deles votarem quando eles estiverem concorrendo naquela espécie de projeto. Então vamos supor, foi feito o plano de aplicação, e o plano de aplicação falou, olha, a gente vai aplicar uma parte para prevenção de álcool e drogas, e vai aplicar uma outra parte para criança e adolescente com deficiência. Aí, exemplo, o representante da APAI, ele não vota na comissão de seleção dos projetos relacionados
à pessoa com deficiência, porque ela está concorrendo. Tá? Flávio, isso já existe uma resolução do CONANDA que já fala isso. Que quando você vai decidir o fundo, quem é... Você tem pedido. Quem é, vamos dizer, da entidade que vai receber, não vota. Sim. E daí, eu relativizaria essa proibição para permitir que ela vote no projeto de álcool e drogas que ela não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? Eu garanto a participação do poder público, mas não para votar o próprio projeto ou um projeto concorrente dela. Ela não pode votar o projeto dela, é óbvio. Agora, ela não pode votar o projeto que está concorrendo com o dela também. Ela está impedida da mesma maneira. Agora, a dificuldade prática que a gente vai ter nisso, municípios pequenos. Né? Eu vou dar um exemplo de conselho de pessoa com deficiência, Taquaritinga. Eu rascunhei a lei. Eu peguei uma lei que eu considerava boa e eu fiz algumas alterações que eu considerava pertinentes. E eu mandei o projeto para a Câmara e a Câmara aprovou da maneira que eu sugeri. A parte de representação da sociedade civil, eu coloquei lá entidades que prestem serviço na área com experiência de pelo menos 2 anos. Só que, como eu disse, eu tinha 4 municípios lá. Né? Municípios muito pequenos, município de menos de 5 mil habitantes às vezes. Não tem nenhuma entidade que preste serviço na área. Né? Como é que ele vai colocar os representantes da sociedade civil? Aí eu criei uma regra subsidiária. Não havendo entidades suficientes para preencher o número de vagas, votação entre qualquer do povo, com preferência as pessoas que possuem deficiência. Tá? Então, no caso de Taquaritinga em específico, que era um município maior, havia 2 entidades. A PAI e uma outra entidade que prestava serviço de reabilitação e tal. Né? Então, 2 vagas, elas se candidataram e preencheram. E as outras 3 ou 4 vagas, as outras 3 vagas da sociedade civil, foi votação direta. A gente abriu um prazo para qualquer do povo se candidatar e depois foi feita a votação numa data posterior e foram escolhidas 3 pessoas, dentre as quais 2 com deficiência, para representar a sociedade civil. É o único jeito. Município pequeno, gente, vai ter que ter criatividade, senão não vai ter. Você não consegue nem compor. Não é nem o problema da paridade, que é o segundo passo. Você não consegue o primeiro passo. Boa tarde. Eu sou Armando Brode, eu represento 60 organizações que têm projetos para criança e adolescente aqui em São Paulo. Tenho algumas perguntas, algumas são sim ou não. Primeiro, pelo artigo 137, 5º, pode uma organização receber dinheiro do fundo para promover e divulgar o próprio fundo como instrumento de suporte às crianças e adolescentes e às organizações? Eu particularmente não vejo problema. Não sou professor. Número 2. Porque faz parte da política. Né? Claro. Se o fundo é um instrumento da política, sim, ele está dentro dessa possibilidade de divulgação. Porque uma das nossas organizações queria pôr um projeto assim, inclusive para orientar as organizações como fazer projetos e tal. E foi dito que não poderia, porque não era diretamente aplicado à criança e adolescente. Em princípio, eu não vejo problema. Ok. Número 2. Um edital posto pelo CMDCA é um chamamento público, certo? Ok. Em cima disso, nós temos 2 pontos. Emenda Constitucional 93 está sendo usada por vários municípios para tirar 30% do dinheiro dos fundos, o que está matando os fundos, matando as organizações, os doadores não querem doar, porque se eles sabem que eu vou doar dinheiro para o fundo, e depois 30% a prefeitura tira para fazer o que ela quiser, porque quando está desvinculado, esse é um problema. E a gente tem sérias dúvidas quanto à legalidade da aplicação dessa emenda nos fundos da criança e adolescente, inclusive porque, como diz claramente, o fundo é formado principalmente pelas doações das pessoas físicas e jurídicas que depois se beneficiam do incentivo fiscal. Então, primeiro ela doou, tá certo? Então ela doou, um desejo dela doar para o fundo, ou eventualmente, como existem em alguns municípios, para o próprio projeto, porque existem alguns municípios onde existe a possibilidade de, quando os projetos estão aprovados,
o doador escolher que eu quero doar para aquele projeto da APAE, por exemplo. Okay? Então ele direciona o dinheiro diretamente para aquele projeto. Há questões favoráveis ou não desse, mas é uma possibilidade e que alavanca muito a arrecadação. Aqui em São Paulo, por exemplo, a arrecadação do que fica, porque quando você arrecada direcionado, você tem que deixar um percentual no fundo. Os 10% que você deixa no fundo são muito mais do que antes de ter o direcionamento. Né? Então isso está matando. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão da aplicação da emenda 93, sobre a questão do direcionamento e última. Como fica a questão do limite de 3 anos do CONANDA ou 5 do marco regulatório, para o marco permite que você renove eventualmente até 5 vezes, quando você mesmo vê que tem projetos que não existe a política pública, então a organização continua fazendo os mesmos projetos, porque senão vai ficar sem. Ela deixa de ser inovadora. Não é inovador, ele é complementar com certeza. Sim. Mas pelo que eu entendi, o complementar também estaria dentro da regra dos 3 e 5 anos. Dos 5 com certeza, mas dos 3 anos. É uma situação bastante complicada. É só tudo isso, desculpe. Basicamente. Bom, sobre essa emenda 93, eu acho que eu até passo para o Flávio, porque ficou assim, a primeira coisa que me veio em mente, bom, mas o fundo, ele é especial, vem lá de 1964, é prioridade constitucional. Mas se você põe uma emenda na própria Constituição, como é que fica? Então, é a tragédia anunciada, né? É a tragédia anunciada. Isso, o colega está se referindo àquela emenda dos gastos públicos, né, do superávit e tal. Isso daí foi objeto, né, de algumas manifestações, principalmente do pessoal que trabalha no Tribunal de Contas, MP de Contas e tal, né, contra justamente a emenda 93 abarcar a questão dos fundos, justamente prevendo a questão dos fundos municipais, mas isso simplesmente não foi divulgado, não foi objeto de muita revolta, de nada, e passou, né? Então, assim, por princípio eu discordo, eu acho absurdo, mas em se tratando de emenda constitucional, o único meio de se questionar seria a inconstitucionalidade da emenda constitucional, que é um negócio um pouco complicado, um instrumento complicado. A gente teve notícia recente, acho que aqui no município de São Paulo, né? Os 30%, né? 30 milhões esse ano, passado. Pois é. Eu juridicamente só vejo esse caminho, né? Arguir a inconstitucionalidade da emenda, nesse ponto específico. Mas eu acho de um sucesso bastante difícil. Só para dar um exemplo, um município me ligou dizendo assim, olha, aqui a prefeitura, pela emenda, tirou os 30%. Eu perguntei assim, o prefeito falou aonde ia colocar? Disse assim, não falou, ninguém sabe. Quer dizer, ele falou, bom, então se é uma emenda que em tese estaria ajudando o município na falta de recursos a fazer alguma coisa, fazer o que mais importante que atender aquelas grandes prioridades, atender criança e adolescente, o que é mais importante? Eu acho que em sede de ação civil pública é possível você pegando o orçamento do município e vendo o quanto ele destinou para rubricas não essenciais, como a gente sempre faz, né, com publicidade, enfim, dá para você questionar, não é? Você disse 30 milhões, né, aqui em São Paulo. Vamos supor que ele previu gastar 10 milhões com publicidade ou mais que isso. Eu acho que é questionável, né? Dizer, olha, você tá gastando esse mesmo tanto que você surrupiou, né, da infância para fazer publicidade, então você que corte a sua publicidade e deixa o dinheiro da infância lá. Né? Eu acho que nesse sentido é possível um provimento sem entrar na questão da constitucionalidade, assim, entrando na questão da necessidade e da prioridade absoluta. No mínimo ele teria que demonstrar que ele está usando, por exemplo, para salvar vidas ali, porque a saúde não está conseguindo nem... No fundo estaria próximo de uma prioridade fundamental como é a da criança e adolescente. Mas se ele nem justifica onde ele está usando o dinheiro... Desculpa, nós recebemos inclusive uma informação de que foi dito que a emenda, eu sou obrigado a tirar o dinheiro. O fato de ser desvinculado não obriga o prefeito a sacar, certo? Porque a desculpa, entre aspas, foi dada, foi assim, não, a emenda me obriga a usar o dinheiro. É ridículo, porque eu falo, se você pode usar para qualquer coisa, então você tira e põe de volta no fundo.
Sabe, aí eu voltaria numa coisa que eu coloquei, que é assim, se houver naquele município um bom diálogo, por mais que haja as diferenças, porque diálogo não significa pensar todo mundo igual, no conselho, com os gestores, com o próprio prefeito, que está representado no conselho, sabe, eu acho que isso se atenuaria. E uma emenda como essa ficaria lá no papel, entendeu? Porque o que nós precisamos é fazer o nosso município realmente avançar nas suas principais prioridades. Então, vou tirar 30%. Para que mesmo? Mas espera, para qual prioridade? De repente eu posso até concordar, se for uma coisa tão trágica, que era melhor usar ali do que em outro lugar. Mas se não há esse diálogo, chega no final das contas e fica assim, tirou e nem disse para onde foi. Aí o que está por baixo é que é o grande problema. Não há nem diálogo sobre o que precisamos mais fazer. No fundo estadual, por exemplo, que nós temos aqui em São Paulo, o governador, na hora que soltou o decreto, ele não incluiu o fundo estadual da criança e adolescente no decreto, justamente porque ele disse, eu quero continuar dando prioridade para as crianças e adolescentes, a postura dele. Seu livro, acho que tem mais 3 inscritos, é isso? Só um detalhe, tem uma pergunta sobre o direcionamento, a história da doação dirigida. Eu acho que cabe dizer que acaba de ser determinado pelo Tribunal Federal de Brasília o cancelamento dessa determinação da 137. Né? Eu até conversei com o Flávio, é algo para ser agora analisado e interpretado, que não é mais possível, segundo o tribunal, a menos que haja um recurso, se fazer esse tipo de direcionamento, ou a tal da chancela, pela qual determinada instituição pode buscar recurso junto a empresas, etc. O Conanda está recorrendo, Imaginei que iria recorrer. Sim, está fazendo os embargos agora, depois vai recorrer. Além disso, a questão, ele questiona que o Conanda estaria legislando sobre o que o Conselho faz. É esse o questionamento do tribunal. Não é que ele diz que não pode, ele diz... Falando da legalidade. Ele está falando da legalidade da resolução do Conanda, ele não está dizendo que não pode direcionar. É essa que é a questão. Se o Conselho decidir que pode direcionar, o Conselho decidiu. O que ele está dizendo é que a resolução do Conanda estaria exorbitando sobre uma legislando sobre o Conanda. É isso que está mencionado. E por isso que, inclusive em São Paulo, onde existe uma lei que suporta isso, vai continuar sendo aplicado. Continua sendo aplicado. Isso é uma resolução, né? Eu não sei se resolução do Conanda precisa ser seguida nos municípios. O fato é que, me parece, até onde eu estou entendendo, eu passo para o Flávio a palavra, a partir do momento que se diz que esses 2 artigos, eu entendi que esses 2 artigos foram tidos como não válidos. Esses 12 e o 13. Sim, da resolução. Da resolução. Ou seja, os municípios agora decidem se eles vão ou não continuar fazendo. É exatamente isso. Eles decidem. Pessoalmente, eu acho muito, é uma questão a ser mais debatida. Entende? Porque o argumento de que vai abaixar as doações, eu acho questionável. Né? Se acontecer, o que ele estaria revelando? Que os conselhos não estão sendo capazes de mostrar as reais prioridades que aquele município tem que alcançar. Os fundos não foram criados para ser financiamento especificamente de organização do terceiro setor. Eles foram criados para garantias políticas para crianças e adolescentes, nas quais, sem organizações da sociedade civil, a gente não caminha. Né? Agora, o fato é que também há muitos casos, e houve, né, de transferências bastante questionáveis do ponto de vista do conteúdo, da forma como foram feitas. Então, eu acho que é bom discutir esse tema. Se houvessem bons diagnósticos, boas qualificações das prioridades, etc. e tal, quer dizer, será que precisaríamos continuar dizendo assim, olha, estamos aqui com 40 entidades, escolha a mais simpática para você? Ou poderíamos, na verdade, dizer, sociedade, olha, venha, vamos participar junto com a gente do diagnóstico, vamos debater, vamos discutir aonde que é melhor encaminhar os recursos. Mas o que tem acontecido é que muitos municípios, apenas tão simplesmente na ausência de planos de diagnóstico, se elencam um rol de entidades e cabe ao doador escolher aquela que, por razões não sabemos bem quais, eles vão utilizar para escolher. Mas existe a razão de poder ver o que está sendo feito, que é muito importante para o direcionador muitas vezes. Há muitas empresas, bancos,
que tem uma comissão que vai verificar se a organização... Só para concluir, eu falei da destinação tal de casada, né, que até o nome já diz, e esse percentual que o Conselho retém até recebeu o nome meio caricato de pedágio, né, quer dizer, então alguma coisa aí não está bem colocada. Quanto à chancela, eu tenho a impressão assim, que organizações mais estruturadas, mais capazes, com mais contatos, com mais diálogo, etc., conseguem captar recursos porque estão chancelados. Aquela entidade que está lá atrás do morro, lá longe, e que atende um público a qual não está sendo alcançado por muitas organizações, essa não tem como, chancela, ela não conhece, não tem vínculo, não tem relacionamentos. Eu vejo organizações fortes, estruturadas, com fundações e empresas por trás, conseguindo as suas chancelas. Não tenho nada contra esse tipo de organização, só acho que a gente precisa pensar numa coisa mais justa, mais equilibrada e mais democrática. Certo? Com relação só à questão da decisão do Tribunal Federal, né? Então, explicando rapidamente, a resolução do CONANDA tinha 2 artigos, 12 e 13, que previa a possibilidade da destinação dirigida para determinada entidade, e no outro artigo previa a possibilidade da chancela, que é você pré-aprovar um projeto para captar X mil reais, né? Como é feito hoje com a cultura, né? com a Lei Rouanet, né? Você fala, olha, eu vou fazer uma apresentação teatral, eu preciso captar 500 mil reais para girar não sei quantas cidades, atender, né, tal público. E aí ela é chancelada e você pode ir captando nas empresas tal, do jeito que você conseguir. Primeiro só na questão da legalidade. Então, a decisão do juiz de primeiro grau, que acabou confirmada pelo TRF, foi no sentido de que a resolução do CONANDA viola o princípio da legalidade, né? Que ela não pode, por não ser lei, por não ser uma lei do Congresso Nacional, né? Dispor sobre isso. Agora, no meu entendimento, nos municípios em que há lei prevendo isso, o princípio da legalidade está contemplado e eles podem continuar fazendo. Tá? Aí a gente entra na segunda questão. Se pode ou não, se é bom ou se não é bom. Né? E aí a gente tem vários argumentos pró, vários argumentos contra. Então, argumento pró a destinação, como o colega acabou de dizer, potencializa o poder de arrecadação, enfim. A pessoa ela gosta de saber para onde está indo o dinheiro dela, né? Como ninguém faz o diagnóstico, como o professor disse, e ele não tem como mostrar, a pessoa se sente mais segura de doar para um projeto que ela conhece. Olha, eu quero que vá para a PAI, eu quero que vá, enfim, né, para tal entidade. O segundo argumento pró é que as entidades tendem a se mobilizar na captação, né? O que não acontece nos municípios em que não há essa previsão. Todo mundo fica só esperando, né? E no máximo o CMDCA vai fazer algum esforço, né? Porque ele pensa, pô, eu tenho parcos recursos financeiros e humanos, eu vou destinar a minha força de trabalho, que já é pouca, para fazer uma campanha que eu não sei se vai me beneficiar depois? Não. Eu vou botar ele para trabalhar com nota paulista, para trabalhar com caixinha na padaria, né? Vou me virar. Tá? Então tem esse reflexo de fato. E os argumentos contra, que são fortíssimos, né? Chegaram inclusive a ser ventilados na ação do Ministério Público Federal, é a questão da destinação vinculada retirar do CMDCA o poder de deliberação sobre a maior parte do fundo. Né? Então eu não sei se um meio termo, né? Pelo menos nesse primeiro passo em que a destinação ainda é muito incipiente, os conselhos não estão bem estruturados, o fundo não funciona perfeitamente ainda, se o caminho do meio não seria o melhor, né? Permitir por lei uma destinação casada, vinculada, enfim, o nome que queira se dar, mas com um percentual maior, né? Destinado ao pedágio. Mas quando o projeto é aprovado pelo Conselho, antes, que a captação só pode ser feita depois de ter um projeto aprovado com um certificado. Isso na chancela. Exatamente. Então, nesse caso, vamos dizer, o próprio Conselho está autorizando.
Certo. Um argumento que eu esqueci pró, né? É que se a infância tem prioridade absoluta, por que a cultura pode captar e a infância não pode? Exatamente nos mesmos moldes, né? Esse é um outro questionamento que se faz que também é válido, né? Tem que ser considerado. Veja só, eu acho que a instituição ajudar na captação, não vejo nenhum problema, até acho bom, porque muitos conselhos têm uma estrutura menos articulada e a sociedade precisa ir junto, né? Então, assim... mas aí eu lembrei aqui da 13019, né? Porque a 13019, eu me lembrei de uma lei que eu já analisei da Prefeitura de Belo Horizonte, que procurou adaptar a chancela a 13019. Então, o que ela diz nessa lei, que até a gente está analisando, né? Fala assim, para que você pode ser chancelado, mas primeiro nós temos que fazer o tal do chamamento público. Se o chamamento público for bem feito, e eu identifiquei, por exemplo, 20 organizações que esse projeto precisa acontecer. Então, vamos lá, venham, me ajudem a captar, vamos atrás. Se você conseguiu, mais 3 conseguiram, as outras 17 não sei, aí precisa analisar quem conseguiu, consegue como, junto a quem. Quando eu, da minha organização, for naquela usina e apresentar o projeto, talvez devesse dizer que todas então deveriam ter uma reunião com aquela mesma usina, porque aquela usina vai olhar e falar, tá, são 20 projetos, todos são igualmente importantes. Bom, ele pode dizer assim, eu vou doar um pouquinho para cada um, ou vou complementar o seu orçamento, não sei. O fato é que lá em Belo Horizonte, sem chamamento público, você não ganha a certificação para captar. E o chamamento, se bem feito, ele legaliza tudo. Ou melhora muito, porque o que acontece atualmente? Muitos conselhos de municípios de muito porte dizem assim, mandem os projetos que nós vamos aqui então aprová-los e vocês saem para captar. Essa avaliação é feita de uma maneira possível, né? Mas não sei. Tanto é que se você olhar o rol de projetos aprovados aqui em São Paulo, olha, só de bater o olho eu vejo muitos ali e falei, puxa vida, mas... Pô, tudo bem. Ah, mas não tem ninguém lá do fundão da Zona Sul, caramba. Não, tem um. Mas então vamos ver na proporção e na necessidade. Quantos tem lá? Quantos tem que estão, assim, numa periferia menos periférica, entende? Quer dizer, veja, não estou discutindo a questão, né, as 60 cidades, organizações que você representa. Eu só estou dizendo assim, qual que tem que ser a maneira de você analisar as necessidades, as operações, as prioridades e tentar chegar numa coisa mais equilibrada possível. Para não acontecer o seguinte, as organizações que acabam sendo chanceladas e que conseguem recursos via fundo são extremamente importantes e meritórias, mas aqueles lugares onde nem estão... Aliás, veja, tem lugar que nem tem instituição. Quer dizer, você precisaria criar um programa. Essa lógica da chancela é assim, quem já opera vai buscar. E naquele lugar que não tem ninguém, nós precisamos criar um projeto. Quer dizer, bom, naquele lugar, se entrar dinheiro no fundo, ali eu precisaria estimular que seja criado um programa ou ação. Que organização toparia deslocar, então, para lá? A lógica do fundo é essa, são prioridades. Quando faço um bom diagnóstico, eu estou me lembrando do diagnóstico de Colatina, foi o que fundamentou esse guia que nós montamos. Colatina, a prefeita na época, era, inclusive, do Conan, uma pessoa sensacional. E lá em Colatina, até quando chegamos lá, eu falei, puxa vida, aqui em Colatina deve estar tudo muito legal. Depois de fazer o diagnóstico, a prefeita olhava aquilo e falava, gente, mas eu não acredito que o diagnóstico está mostrando. Todos os nossos programas de atendimento estão do lado de cá do rio que cruza. Do lado de lá não tem nenhum. Nossa, meu Deus, mas como é que pode? Do lado de lá não tem nenhum, a gente não atende. E lá tem um monte de criança e adolescente que está precisando ser atendido. Então, se lá eu faço a chancela, do jeitinho que está, você vai continuar atendendo do Rio para cá, que era mais o centro urbano de Colatina. Mas as periferias, zero, não vão ser atendidas. Então, é essa a minha observação. Não tem solução, mas se a gente quer realmente atender quem precisa reduzir desigualdade, acho que a gente tem que ir bem fundo nessa discussão. Tem mais 3 perguntas, né? Bom dia, meu nome é Marco Antônio, sou do Guarujá. Baseado na fala que já foi do companheiro, Guarujá estava no chamamento público para dar chancela
baseado na Lei 3.019, tanto para as entidades, né, da Organização da Sociedade Civil, como também para as secretarias, para os projetos das secretarias. Para os CRAS, acolhimentos nós pedimos, baseado na lei do ECA, artigo 91, que tivesse também nosso certificado. E eu sou presidente do conselho e também secretário de junta assistência. E eu comecei a conversar com os nossos secretários das pastas, porque anualmente eles pagam vários recursos para as empresas. Só que as empresas que fornecem a prefeitura, eles não devolvem nenhum recurso para o município. Então eu conversei com cada secretário, pegando um exemplo da Secretaria de Saúde, nós pagamos um valor imenso sobre o medicamento. Só que nós temos projetos na saúde que tem o nosso certificado, que é qual fala, se você, no chamamento estava dizendo isso, se você for uma empresa, cobrar dele que paga impostos, você pode reverter o dinheiro para o fundo municipal para aquele projeto da nossa secretaria. Nós estávamos escrevendo tudo isso. Foi quando saí do tribunal dizendo que tinha que parar. Então eu tinha um pouco de dúvida se a gente continuava ou não com o chamamento, porque o nosso chamamento ele dava esses dois leques, tanto para a sociedade civil, como também para as secretarias, projetos das secretarias que têm os nossos registros. Podemos continuar nesse entendimento? Tem na lei municipal? Nós temos a lei que base para o decreto. O decreto fala da chancela. Ele fala da chancela tanto da parte governamental e não governamental. Porque, infelizmente, baseado em alguns municípios, muito recurso que nós podemos pegar seriam os pagamentos nossos, né, às empresas fornecedoras da prefeitura. Por exemplo, Guarujá, só em questão de coleta de lixo, é 70 milhões de reais ano. E essa empresa não destina um recurso para o município. É uma estratégia interessante, né? É assim, a gente porque vocês já têm a proximidade e tal. Sim, a gente tem feito essa conversa, só que aí eu tive que parar com o chamamento porque eu fiquei em dúvida. Quando saiu o dia 2 de fevereiro, saiu pelo Ministério, também o Ministério forçou, o Ministério Público forçou que não era para poder dar continuidade, né? Porque quando sai documento dizendo, tanto o Tribunal e o Ministério Público também chancelou que não poderia, né? Veja bem, a ação é do Ministério Público Federal. A ação? A ação é do Ministério Público Federal. O Tribunal? O Tribunal julgou procedente. Ah, sim. Então não pode corrigir. Na verdade, foi o próprio Ministério Público que questionou a resolução do CONANDA. E o Tribunal que fez a... Exatamente. Então, a questão está daquela maneira que eu coloquei. O Tribunal disse, CONANDA não tem poder de legislar. Tá? Então, quem está se baseando na resolução da CONANDA, não pode. Tá. Agora, se você tem uma legislação própria regulamentando isso, você pode, localmente, não tem problema. Inclusive dentro até consultando para ver se não tem erros, né? Dentro do CMDCA, no regimento interno nós abrimos que as comissões poderiam ser chamadas pessoas de outros segmentos que não pertencem, né? A OAB, assim, unidade de classes, né? Então, quando nós fazemos chamamento público nos editais, nós colocamos que a comissão julgadora, além de ser daquela empresa que a qual foi a destinatária, também participar de organismos que não pertencem ao CMDCA para poder ajudar a ver o melhor projeto, porque você tem isenção. Não sei se isso... Veja bem, pela 13.019, para os projetos do governo, você nem precisaria do chamamento. Né? Mas eu acho muito recomendável que você faça um procedimento semelhante para garantir que os projetos atendam às prioridades que o CMDCA elegeu. Quando o companheiro falou ali na questão da composição da comissão, se você não só chamar o pessoal que é do conselho, mas poder chamar de classe também, é viável. É viável, é representante da sociedade, né? Mas... É que a deliberação final vai ser do conselho, né? Então, sim, mas o julgamento, né? Porque aí você tem isenção. Aquela comissão julga, né? Daí encaminha para o CMDCA para ele poder, colegiado poder... O que o professor colocou é que causa estranheza que a comissão de seleção seja composta por pessoas estranhas ao CMDCA, né? Sempre lembrando que vai ter mais 2 perguntas, mas todos têm a liberdade de consultar os palestrantes através dos e-mails. Bom dia, me chamo Eliana, sou da Secretaria Municipal de Promoção Social de Itapetininga. Nossa dúvida é a seguinte, há 4 anos já nós trabalhamos com editais de chamamento dos recursos do Tesouro, né, alocados no Fundo da Assistência e no Fundo da Criança. Mas em relação ao Fundo da Criança, especificamente nessas doações casadas,
nós estamos com uma dúvida terrível. Por exemplo, a gente recebe as deliberações do Conselho assim, R$50, R$1.000, e não vem junto com o projeto, apenas a deliberação. Como, que ferramenta legal nós temos para respaldar até o órgão gestor para efetuar esse repasse? Nossa dúvida é essa. Despesas do tipo custear passagem para alguma coisa, custear o quê? Não vem o plano de aplicação. Não vem o plano de aplicação. Eu acho que primeiro vocês têm que exigir que na ata venha a aprovação explicitando para que se destina, né? E sem isso eu não libero. Isso é, eu acho que essa transparência é uma regra básica que se aplica a todo mundo. Porque muitos doam, né? As pessoas que vão destinar para a entidade é R$50 por mês, R$100. E mesmo para a contabilidade do município, você empenhar R$50, então a gente está assim, né? O setor de finanças falando, tem que então juntar, né, para aquela determinada entidade. Eu acho que 2, tem 3, que ser explícito, essa finalidade tem que ser explícita e tem que constar da ata que isso foi deliberado e aprovado. Mas tem que dizer para onde vai. Que vem apenas uma resolução no valor, sem ser acompanhado no plano de aplicação. Não, está errado. Com certeza está errado. Então basta a deliberação junto também com o parecer do Conselho e aonde vai ser aplicado. No instrumento legal a gente não Isso. E daí assim, se estiver sendo mal aplicado, aí você comunica a promotoria. Tá? Sabe, se eu entendi bem a questão, eu acho que ela também se resolve por uma coisa que está atrás, que é a elaboração do plano de aplicação. E aí eu gostaria de citar uma coisa que eu acho que também gera uma certa discussão. Muitos conselhos fazem um plano de aplicação depois que o dinheiro entra no fundo. Então, olha, entrou tanto, eu acho que, num idealismo meu aqui, tinha que ser exatamente o oposto. O conselho tem que pensar as prioridades, porque fez um diagnóstico, e formular uma necessidade de recursos, independentemente de se entrou 50, 500 mil, 5 milhões. Né? Evidentemente que para fazer isso, ele tem que ter um acompanhamento de quanto é que está entrando no nosso fundo. Eu acho que a gestão proativa do fundo é aquela que diz assim, olha, nos últimos 5 anos entrou, em média, R$100 mil, teve ano que caiu. Então vamos pensar, o que é esse fundo, como é que está sendo o ingresso de recurso? Se a gente for proativo e mobilizar, quem sabe a gente consegue dar mais estabilidade nas entradas, quem sabe a gente então define que vamos propor uma lei municipal de transferência de uma parcela do orçamento do município para o fundo, etc. O problema é que o Conselho fica muito refém dessa história de entrou hoje, amanhã não entra, agora temos que decidir. Eu acho que isso é uma situação muito ruim e não vai ter solução. Então, se ele tiver um bom plano e definir 5 prioridades, e tiver, inclusive, uma coisa que, com o apoio da prefeitura, então, por exemplo, precisamos aprimorar o nosso programa de família acolhedora. Quanto custa um bom programa desse tipo? Quanto mais ou menos custa? Para você que tem, quanto está custando? Nós acompanhamos muitos projetos feitos pelo fundo, nós lá na minha pequena equipe, né? E a gente está fazendo um trabalho que é o seguinte, pedindo para o pessoal computar quanto foi o custo do programa ao longo do ano. Então a gente vai chegando na percepção de que para você fazer, por exemplo, um trabalho bom, bacana de enfrentamento ao trabalho infantil, você gasta mais ou menos R$700 ano por criança se você atender um número X. Então nós precisamos avançar na capacidade de planejar, inclusive, orçamentos, né? E também aí ver, já que o fundo é uma conta meio instável, com quanto a gente pode contar, mas independentemente disso a gente tem que propor, vem ou não do fundo. Se vier uma parte do fundo, a gente já imagina, o nosso fundo a gente deve ter no ano que vem, provavelmente, se a gente for proativo, uma entrada de 500 mil. Tá, se nós fizermos ações que vão custar R$1,5 milhão, achamos relevantes, ele vai fazer 500 provavelmente vem do fundo, mais 500 vem da assistência, mais não sei quanto vem da saúde. Então é que eu sei que falar isso é fácil, o difícil é fazer esse trabalho mais elaborado de planejamento orçamentário, que chama plano de aplicação de recursos. Plano de aplicação, por exemplo, não é só depois que eu fico sabendo quando eu vou ter que eu vou pagar. Não, o que eu preciso fazer? Se eu quero fazer uma viagem ano que vem, é claro, eu imagino que se eu continuar empregado eu vou receber tantos recursos. Quanto vai custar aquela viagem? Sabe, é mais ou menos semelhante. Então os conselhos estão imersos numa enorme dificuldade por causa da reatividade deles.
em relação... Se amanhã não entrar nenhum recurso no fundo, então é zero o plano de aplicação, não vou ter plano de aplicação? Poxa, mas como não vou ter? Eu tenho que ter um plano de aplicação. Venha de onde vier o dinheiro, do fundo, de onde puder vir. Não sei se isso que eu estou falando é um pouco abstrato, mas acho que para mim faz sentido. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente, não é sobre a questão do FUNCAD, é sobre a questão das instituições e o registro no CMDCA. Sou do município de Barueri e a gente está com uma situação lá que está um pouquinho diferente agora para nós. Estamos recebendo no município muitas organizações certificadas como S e que não são do município. Elas estão vindo para executar contrato de gestão. E aí, pelo ECA, tem a questão que as entidades têm que estar registradas no CMDCA do município, porém o município não exigiu no edital do contrato de gestão que elas fossem registradas. E agora a gente está aí conversando com as outras, com a educação, enfim, com esportes, porque essas instituições, elas não têm programas no município, programas dela, elas estão executando exclusivamente programas do município, então das secretarias. Então eu gostaria, se possível, se vocês pudessem colocar qual é o entendimento nessa situação para nos ajudar nessa questão, se a gente registra porque elas estão atendendo crianças e adolescentes, ou se a gente não precisa registrar, uma vez que elas estão sob outra lei, que é do contrato de gestão, e que o município não solicitou como condição o registro no conselho. Complicado, né? Assim, eu não vejo nenhum ganho prático, né, em fazer o registro no CMDCA por fazer. Né? Nesse caso que você falou, provavelmente é serviço de saúde, né? Educação, esportes e saúde ainda não. Educação e esportes. Tá. Eu não vejo ganho prático nenhum em você registrar uma entidade de fora que está prestando aquele serviço específico, não vai fazer absolutamente mais nada, né? Simplesmente pelo fato dela atender criança e adolescente. Eu não exigiria. Né? Se chegasse essa demanda para mim na promotoria, eu diria, olha, eu não acho imprescindível, não vai mudar absolutamente nada, né? As obrigações estão todas previstas ali, estão muito bem delimitadas no objeto da concessão de serviço, enfim, do que ela está prestando lá em Barueri. Então eu não exigiria, tá? Eu acho que é uma formalidade, no caso, desnecessária. Tá? Agora, eu não consigo imaginar o que muda, de verdade. Respondendo de sopetão assim... A nossa preocupação assim, formalmente. Antes de ser o S, ela é uma instituição do terceiro setor. Então, a dúvida é assim, do conselho não ficar irregular, entendeu? Então, se a gente tem lá em nossa lei que as instituições que prestam atendimento no município têm que ter registro, então, e também o ECA fala mais amplamente, né, em entidade de atendimento, então realmente a gente está conversando sobre isso no município e tentando chegar num entendimento. O que eu recomendaria é que esse ponto seja deliberado numa reunião ordinária do conselho e que vocês ponderem isso, né, e decidam por um lado ou pelo outro, mas que façam constar de ata e tal. Eu acho que vocês ficam respaldados, né? A questão foi abordada, foi decidida para um lado ou para o outro e sigam o que o conselho deliberar. Mas, de fato, na prática, eu não vejo utilidade nenhuma. Só complementando, né? Assim, eu conheço alguns casos, não sei se é muito parecido com o de vocês, você está que eu estou até acompanhando, ainda que tanto à distância, em Acaraú, no Ceará, né? Aonde, para que se pudesse fazer uma expansão das chamadas atividades de educação integral e proteção social, não sei se acho que não é muito, então uma instituição que é sediada em Fortaleza está com uma parceria muito bacana com o Conselho, conseguindo chegar em bairros, em territórios onde ninguém estava chegando, nem assistência social. Essa instituição, ela não está sediada em Acaraú, e sim, ela está em Fortaleza. No entanto, ela opera com equipes locais, em espaços como, aqui é uma escola, ali é um serviço de convênio de fortalecimento de vínculo, ela está operando.
está registrada no Conselho, porque inclusive recebe recurso do fundo. Eu entendo que se uma instituição recebe recurso do fundo, aí não tem perdão. Ela tem que estar lá. Aí não tem. E eu vou um pouquinho mais além no sentido do registro, que para muitos municípios registrar é nome, CNPJ, etc., quando pelo ECA não é isso. É registrar, é você, mais que registrar, acompanhar. Sim, é o nosso caso. Isso, é o nosso caso, acompanhar. Então, nesse caso, é muito importante, até porque quando você for fazer um diagnóstico, você vai dizer assim, quais são as instituições que existem, estão operando na cidade, em que lugares elas estão. A primeira fonte é o nosso registro. Muitos municípios, quando vão fazer o diagnóstico, falam, mas não está nem registrada, a gente não foi. E aí vem a questão, o Conselho é fiscalizador, né? E só que para fiscalizar, imagina aqui em São Paulo o Conselho fiscalizar centenas de cidades, né? Uma vez até me ocorreu que aqui o Conselho tinha que ser também pelas regiões, tinha que ter uns 35 subconselhos, porque senão você não consegue dar conta. O pessoal mal faz uma reunião por mês, como é que vai fiscalizar centenas de entidades, né? Mas então é só esse aspecto que eu acho. Eu concordo muito com o Flávio, acho que nesse caso não seria possível. Bom, agradecendo então a presença de todos, o professor Fábio sempre muito gentil conosco no Ministério Público, a atenção que o senhor dá, com certeza ajudou demais a nossa atividade aqui no dia de hoje. Meu caro Okamoto também, muito obrigado pela tua presença, pela ajuda aqui ao nosso caldo Infância e Juventude, a gente sempre buscando fazer com que as questões e demandas que gerem discussão na sociedade e na área da infância sejam sempre acolhidas e difundidas para chegarmos a um denominador comum. Então, parabéns a Beatriz, a Fátima e o Brechani pelo trabalho que fizeram. E agradecendo a presença de todos aqui, os colegas, funcionários, assistentes sociais, que vieram uns de longe aqui, infelizmente de Santa Fé do Sul, algumas horas de viagem. Então, muito obrigado pela presença de todos, uma boa tarde.